Olá, tudo bem? Eu sou Everson Fernando Maluta, sou gastroenterologista e endoscopista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre câncer de intestino. O câncer de intestino é o quarto câncer mais prevalente no Brasil e a gente vê que essa prevalência, essa incidência está crescendo bastante. A gente tem muitos casos acima dos 60 anos de idade, mais da metade dos pacientes com câncer estão acima dos 60 anos e a gente está entrando agora em setembro no Setembro Verde, que é o mês em que se apregoa a prevenção de câncer de intestino. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre prevenção, como é que a gente pode prevenir para que a gente não tenha essa doença que pode ser bastante complicada. Em primeiro lugar, existem algumas coisas que a gente pode fazer ao decorrer da nossa vida para que a gente tenha uma incidência menor de câncer de intestino. Isso não quer dizer que a gente não vá ter o câncer, mas a nossa chance vai ser bem menor se a gente tomar alguns cuidados que são cuidados básicos e que vocês vão ver que não são cuidados que só servem para o câncer de intestino. Muitas outras doenças vão ser evitadas se a gente tomar algumas precauções básicas. Quais seriam elas? Primeiro, com relação à dieta. Nem tudo que a gente precisa está num ou dois alimentos. A gente precisa de uma dieta balanceada. Então esse é o grande segredo, é fazer uma dieta balanceada. E essa dieta, o ideal seria ser uma dieta rica em fibras, em frutas, em verduras, em vegetais, pobre em gorduras, principalmente aquelas gorduras saturadas que a gente chama. Então assim, se vocês vão comer uma carne, procurem tirar aquela gordura visível da carne, né? Se forem fazer uma fritura, não vão fazer uma fritura com muito óleo, escolher melhores óleos para se fazer uma fritura ou até fazer fritura sem óleo. Então essa é uma dica básica aqui na questão da alimentação. O que mais? Preferir alimentos grelhados do que os alimentos fritos. Então alimentos cozidos, alimentos grelhados, eles são mais saudáveis do que os alimentos fritos. Também na questão aqui dos alimentos, uma dieta pobre em sal. A gente sabe que o sal ele tem uma série de problemas para vários órgãos, principalmente para quem tem a pressão alta, mas aqui no intestino também é importante. Então, além da parte da dieta, outras dicas seriam exercícios regulares. Então, a gente às vezes não gosta, tá frio, tá chovendo, mas a gente tem que criar esse hábito dos exercícios regulares. Você vai cuidar também da questão do teu peso com a questão dos exercícios, quando a dieta, automaticamente você já vai estar cuidando da questão do peso. O peso ele é um fator de risco para tumores de intestino também, bem como o cigarro. A gente sabe, o cigarro ele faz mal para uma série de órgãos, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de bexiga e também o câncer de intestino. Então, são hábitos que vocês veem que não são difíceis da gente implementar. A gente não precisa ser radical ao extremo, mas algumas coisas a gente pode mudar no nosso dia a dia, na nossa alimentação, para que a gente tenha uma chance menor de ter um câncer de intestino. Então, essa seria a primeira parte, a questão de prevenção com relação aos nossos hábitos. Existem outras maneiras da gente prevenir também. Eu vou falar agora sobre uma delas, que é a questão dos exames. Existem alguns exames que a gente pode fazer para prevenção. E a primeira pergunta que se faz é: por que fazer exames? É possível a gente prevenir através de exames um câncer de intestino? E eu respondo que sim, é possível. Por quê? Por que é possível? Com o passar do tempo, com os muitos estudos que foram feitos, foi se verificado que a imensa maioria dos cânceres de intestino não se iniciam como câncer. Como assim? Na verdade, eles se iniciam como pequenos pólipos. Pólipos são como se fossem verrugas. Então, no nosso intestino, às vezes podem surgir esses pólipos. Alguns desses pólipos são chamados de adenomas. Então, eles são como pequenas verrugas, eles não dão sintomas nenhum. Então a pessoa não sente dor, não sente diarreia, não tem sangramento, ela não vai ter nenhum sintoma por conta desses pólipos. Mas o que pode acontecer? Com o passar do tempo, esses pólipos eles podem aumentar de tamanho. E quanto mais eles aumentam, maior é a chance desse pólipo, que é um tumor benigno, se transformar num tumor maligno. Isso na medicina a gente chama de sequência adenoma-adenocarcinoma. E qual é o intuito da gente fazer algum exame? É a gente detectar essa fase aqui, a fase do pólipo. Então, durante um exame de rotina, a gente detecta esses pólipos e a gente retira esses pólipos. E a gente não vai deixar que esses pólipos evoluam para um câncer. Então, essa é a grande importância. Não é só a gente ver, mas também a gente agir para que não se forme
um câncer. Para vocês terem uma ideia, na média, 30 a 40% dos exames de colonoscopia apresentam um ou mais pólipos. Então, é frequente o surgimento desses pólipos e a gente pode facilmente retirá-lo no próprio exame de colonoscopia. Então, essa é a grande vantagem da gente fazer um exame de prevenção. É não só a gente verificar o problema, mas a gente agir em cima do problema e resolver esse problema. A pergunta dos pacientes sempre é muito parecida assim: não tem um outro exame que eu possa fazer? Colonoscopia é um exame que as pessoas interpretam como um exame doloroso, desconfortável, e as pessoas sempre vêm nos perguntar: mas não tem, será alguma outra coisa, um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, um exame de sangue, um exame de fezes? Infelizmente não há. Não há um outro exame que substitua a colonoscopia. Então, como é que é feita a colonoscopia? Vamos falar um pouquinho sobre ela para a gente tentar desmistificar a colonoscopia. Eu acho que antigamente o exame era muito ruim. As pessoas elas não eram sedadas adequadamente, elas faziam o exame e sentiam dor, sentiam desconforto, iam para casa com desconforto. Então ficou na memória das pessoas que fizeram, ou as pessoas que fizeram contaram para as outras pessoas como era esse exame, e acabou ficando no inconsciente coletivo que esse exame é um exame desconfortável, ruim de se fazer. Mas como é que é feito hoje um exame de colonoscopia? Bom, a primeira parte do exame é um preparo. É claro, para a gente poder enxergar um intestino adequadamente, esse intestino tem que estar limpo, esse intestino tem que estar sem fezes. Então é necessário fazer um preparo. Existem vários tipos de preparo. Às vezes o paciente fala: mas o preparo, eu já fiz esse exame, o preparo é muito ruim, o preparo é muito ruim de se fazer. E também aqui houve mudanças, não há mais um só tipo de preparo, não é o mesmo preparo que foi feito há 10, 15 anos atrás, já existem outros tipos de preparo. Então a ideia desse preparo é a pessoa tomar algumas medicações laxativas em casa, na grande maioria das vezes em casa, a menos que a pessoa seja muito debilitada, idosa, ela pode fazer um preparo no hospital, mas isso é raridade. Então a pessoa faz esse preparo em casa, e esse preparo a pessoa vai várias vezes no banheiro, vai limpar o intestino, e aí sim ela vai para a clínica. Dá para ir para a clínica? Dá para ir para a clínica. O intestino não vai ficar funcionando diretamente. Quando ela vai para a clínica para fazer o exame, então esse exame é feito sob sedação. Então o exame só se inicia quando o paciente já está dormindo. Então ele não vai sentir nenhum desconforto do aparelho entrando, do aparelho mexendo ali dentro, né? Isso não existe. O aparelho é mais ou menos da grossura do dedo mínimo. Para a gente poder fazer um exame de qualidade, a gente precisa injetar ar para as paredes do intestino abrirem. Então, à medida que as paredes do intestino vão abrindo, a gente vai conseguir enxergar aquelas paredes e verificar qualquer tipo de alteração. Ele é visto todo o intestino grosso, que é onde tem os problemas câncer de intestino, e uma parte do intestino delgado. Então é assim que se faz a colonoscopia. Esse exame leva em média aí 10, 15 minutos, às vezes pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média a gente vê aí uma duração de 10 a 15 minutos em que o paciente fica completamente sedado. Antigamente essa sedação ela era muito duradoura, isto é, o paciente ele ia para casa e ficava dormindo o dia inteiro, alguns pacientes adoravam fazer o exame porque eles ficavam aquele dia todo dormindo. Hoje em dia já não é mais assim também. As medicações também melhoraram, então hoje as medicações que se usam, o paciente ele fica dormindo naquele período de tempo, mas depois ele já acorda. Claro, ele não vai para casa sozinho, tem que ir com o acompanhante, mas ele já tem uma recuperação muito melhor. E como eu falei, o exame não serve só para diagnóstico. Então, claro, ele vai diagnosticar, às vezes é necessário uma biópsia para mandar o material para análise, mas também ele vai tratar algumas vezes, principalmente, por exemplo, nesse caso dos pólipos. No caso do pólipo, quando eu detecto um pólipo, eu já vou lá e já vou retirar esse pólipo. O exame da colonoscopia tem essas duas grandes vantagens, não só o diagnóstico, mas também a terapêutica, tratamento que a gente já pode fazer para o caso, por exemplo, do pólipo, como a gente está falando aqui. Quem precisa fazer a colonoscopia? Então, todo mundo precisa fazer, alguns, como é que é isso? Na verdade, não há um consenso mundial. A gente pega informações baseadas, claro, na ciência, de escolas americanas, europeias, brasileiras, e a gente tenta mais ou menos fazer a nossa prática clínica. Então, hoje o que se tem mais ou menos de consenso mundial é que todos os pacientes acima de 50 anos, eles devem fazer a colonoscopia. Ah, mas eu não sinto nada. Sim, é por isso. Não esperamos que a pessoa sinta nada para fazer um exame que é para prevenção. Se é prevenção, a gente está pensando antes do sintoma aparecer. Então, aqui, a maioria dos pacientes acima dos 50 anos, eles precisam fazer a colonoscopia. Se a pessoa tiver um familiar que já teve uma história de ter um câncer de intestino e esse familiar tiver acima de 60 anos, também ele entra
nessa regrinha aqui, dos 50 anos. Se o paciente tiver na família 2 pessoas que já tiveram câncer de intestino, esse início da prevenção vai ser mais cedo. Então, ou vai ser com 45 anos ou com 10 anos a menos do caso mais jovem. Como assim? Digamos que a pessoa lá tenha um tio que teve câncer com 50 anos e uma tia que teve câncer com 58 anos. O tio mais jovem tinha 50 anos. Eu tiro 10, então esse paciente ele deve começar a fazer a prevenção com 40 anos de idade, tá? Então sempre 10 anos a menos do que o primeiro caso na família ou do caso mais jovem da família. Existe uma doença chamada retocolite ulcerativa, é uma doença que provoca crises de diarreia com sangue, anemia, enfim, é uma doença bastante comum no nosso meio. Quem tem retocolite ulcerativa tem uma chance maior de ter câncer de intestino do que as pessoas que não têm a retocolite. Então, nessas pessoas que têm retocolite, não vale essa regra da idade aqui, vale o tempo de doença. Então, quem tem doença há mais de 8 anos deve fazer a colonoscopia e depois da primeira colonoscopia, a cada 2 anos ela deve fazer colonoscopias. Uma outra situação é dos pólipos, né, que eu comentei. Então, por exemplo, se essa pessoa que fez a colonoscopia para prevenção com 50 anos e estava tudo normal, ela deve fazer uma próxima daqui a 10 anos. Aqui, se o paciente teve pólipos, o médico vai ter que analisar o tipo do pólipo, o tamanho do pólipo, a quantidade de pólipos que tinha, para combinar em quanto tempo ele vai precisar repetir esse exame. Pode ser em 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 3 anos, pode ser 5 anos. Isso vai depender muito da característica do pólipo, do tipo, enfim, de tudo isso que eu comentei. Então, em linhas gerais, essas são as indicações de colonoscopia para prevenção de câncer de intestino. Todo mundo acima dos 50 anos. E aí existem umas regrinhas para outras pessoas. A principal é quem já teve mais de 2 familiares com câncer de intestino, ou um familiar abaixo de 60 anos. Vale ou 45 anos ou 10 anos a menos do caso mais jovem. Falar um pouquinho de sintomas do câncer de intestino. Na verdade, a gente falou por enquanto sobre prevenção. E prevenção se assume que o paciente não sente nada, quer dizer, ele está fazendo o exame para prevenir de ter algum problema maior. Às vezes, o paciente pode não estar sentindo nada, ou seja, ele ser assintomático e num exame ele já detectar a presença de um câncer. Pode acontecer. Então é por isso que a gente fala dos sintomas. A gente não pode esperar os sintomas para indicar um exame de colonoscopia ou para fazer um exame de colonoscopia. Agora, existem alguns sintomas que a gente chama sintomas de alarme. Quais seriam esses sintomas de alarme? Primeiro, alteração de hábito intestinal de início recente. O que é isso? O paciente que ele ia no banheiro de uma maneira, ele passa a ir de uma outra maneira. Por exemplo, ele vai no banheiro, ele tem as suas evacuações uma vez ao dia e de repente ele começa a ter 3, 4 evacuações por dia, ou de repente ele passa a ter uma evacuação a cada 3 dias. Quer dizer, ele tinha o intestino funcionava de um jeito e de repente passou a funcionar de outro. É isso que é chamada alteração de hábito intestinal. E aí pode ser tanto para diarreia quanto para constipação, tanto para intestino solto quanto para intestino preso. Outros sinais de alarme aqui, presença de sangue nas fezes, né? Sangue nas fezes sempre assusta a pessoa, né? Quando vê o sangue, é muito comum do paciente já procurar o auxílio médico, mas a presença de sangue é muito importante. Então, se é visto o sangue nas fezes, o paciente já deve procurar o médico para fazer os exames. Outros sinais de alarme, então, seria anemia. A anemia tem várias causas, não é obviamente só essa aqui, mas a anemia seria um sintoma de preocupação que o médico deve investigar esse paciente, ou se tem uma perda de peso inexplicável, né? Ele não está fazendo nenhuma dieta, nenhum exercício, não está fazendo nada para perder peso e de repente ele começa a perder peso. Isso seria também um sintoma de alarme desses pacientes. E a pergunta que nos fazem é: tem tratamento? Eu não quero descobrir isso, porque se eu descobrir eu não vou fazer nada, eu prefiro não saber. Isso é uma grande bobagem, né? Vão ficar procurando doença. Não, não é isso. Hoje em dia a medicina tem cada vez mais chance de tratamento. Quanto mais cedo a gente procurar o auxílio, obviamente melhor vai ser o resultado desse tratamento. Tanto que, às vezes, quando se detecta um câncer no estágio bastante inicial, bastante primário, eu posso resolver isso até pela colonoscopia. Eu posso resolver isso sem a necessidade de indicar uma cirurgia para o paciente. Infelizmente, isso não é a regra geral. Normalmente, quando a gente faz o diagnóstico, o paciente já está numa fase que a gente não consegue resolver isso através somente da colonoscopia. E normalmente vai se indicar uma cirurgia. Então, a cirurgia
a ser indicada, claro, vai depender do tamanho do tumor, da extensão do tumor, da localização do tumor. Não significa que a pessoa necessariamente vai ficar aquela bolsinha, né? Os pacientes ficam com muito medo de ficar com a colostomia. Muitas vezes isso não é necessário de se fazer num procedimento cirúrgico. Mas às vezes, quando já existe uma fase um pouquinho mais avançada da doença, só a cirurgia talvez não seja curativa. E aí, às vezes, o paciente vai precisar, por exemplo, de uma radioterapia, principalmente nos tumores de reto, né? E às vezes até de quimioterapia. Mas o tumor de intestino é um tumor que ele tem todas as chances de tratamento quando a gente fizer um diagnóstico precoce. Ele é um tumor que responde muito bem a tratamentos. Então, por isso que a gente insiste nessa coisa do diagnóstico precoce e do tratamento precoce também. Então, a ideia da gente trazer todas essas informações hoje aqui para reforçar por que a gente insiste na prevenção. Porque esse tumor, ele não nasce câncer. A gente tem toda a condição de detectar antes dele virar um câncer e a gente resolver um problema que seria um problema muito grande lá na frente. Então não deixem de fazer os exames, não se deixem ouvir opiniões diversas aí de como é o exame, do ruim que é. Não é mais assim, o exame de colonoscopia já não é mais como era antigamente e é extremamente valioso para a sua saúde. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, só deixa aqui embaixo que a gente responde todas elas, tá bom? Muito obrigado.